Elisavela Monteiro Nardini era apenas uma estudante de biologia que passava os finais de semana cuidando de animais feridos em abrigos improvisados. Ela tinha 26 anos, contas para pagar e uma avó para sustentar. Mas quando descobriu um anúncio online sobre um leilão clandestino de criaturas raras, algo dentro dela ardeu como brasa viva. O que ela não sabia é que naquela noite fria de inverno, sua vida mudaria para sempre. No porão escuro de um armazém abandonado, ela veria algo que nenhum humano comum deveria testemunhar. E quando seus olhos cor de âmbar encontraram os olhos prateados de Keltor Havenack, o último lobo de uma linhagem proibida, o destino teceu um fio invisível entre eles, um fio que nem a morte poderia romper. A chuva caía pesada sobre a cidade quando Elisavela estacionou sua caminhonete velha a 3 quarteirões do endereço. Ela puxou o capuz da jaqueta larga sobre a cabeça e verificou pela terceira vez o endereço rabiscado em um papel amassado. Armazém 17, Zona Portuária Oeste, entrada pelos fundos. O coração dela batia rápido demais. Ela não era tola. Sabia que aquilo era perigoso, mas a foto que alguém havia enviado anonimamente para o grupo de proteção animal mostrava algo que a tirou do sono por 3 noites seguidas. Um lobo prateado, acorrentado, com olhos que pareciam entender tudo. Elisavela atravessou a rua deserta, evitando as poças de água. O armazém era imenso, com janelas quebradas e paredes descascadas. Uma porta de metal enferrujada estava entreaberta. Ela respirou fundo e entrou. O cheiro de mofo e ferrugem invadiu suas narinas. Vozes abafadas ecoavam de algum lugar abaixo. Ela seguiu o som, descendo uma escada de concreto rachado. A cada degrau, o barulho ficava mais nítido. Risos grossos, dinheiro sendo contado e algo mais. Um rosnado baixo, controlado, cheio de dor contida. Elisavela chegou ao final da escada e se escondeu atrás de uma coluna. O porão era enorme, iluminado por lâmpadas fracas penduradas no teto. No centro havia jaulas, dezenas delas. Dentro, criaturas que ela nunca imaginara existir. Aves com penas que brilhavam como ouro. Raposas de 2 caudas, e no fundo, isolada de todas as outras, uma jaula reforçada com barras de prata. Dentro dela estava ele, Keltor. Mesmo de longe, Elisavela sentiu o impacto daquela presença. Ele estava em forma lupina, mas não era um lobo comum. Era maior, mais imponente. A pelagem cinza escura parecia absorver a pouca luz ao redor. Havia marcas de cicatriz no focinho, sinais de lutas passadas, mas eram os olhos que aprenderam, prateados, brilhantes, inteligentes demais para serem apenas de um animal. Ele a viu. Elisavela engoliu em seco. O lobo não se moveu, mas ela sentiu o peso daquele olhar atravessando a distância. Havia reconhecimento ali, e algo mais. Desafio. Como se ele estivesse perguntando, por que você está aqui? Um homem magro, de barba rala e luvas pretas, subiu em um caixote improvisado. Brunel Vasques Azeiro. Elisavela reconheceu o nome das denúncias que havia lido. Ele era o intermediário, o homem que capturava, vendia e destruía o que não podia lucrar. Senhores e senhoras, chegamos à peça principal da noite. A voz dele era oleosa, cheia de falsa educação. Um exemplar raríssimo, o último de sua linhagem, um lobo proibido. Murmúrios de admiração e ganância ecoaram pela sala. Elisavela sentiu náusea. O lance inicial é 50 mil. Quem dá mais? As ofertas começaram a subir. 60 mil, 70 mil, 85 mil. Elisavela apertou os punhos. Ela não tinha dinheiro, não tinha armas, não tinha plano, mas não conseguia se mover dali. Seus olhos voltaram para Keltor, e dessa vez ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando-a. 100 mil. 120 mil. A voz de Brunel vibrava de satisfação. 120 mil, uma vez. 120 mil, 2 vezes. Elisavela saiu de trás da coluna antes que pudesse pensar melhor. 150 mil. O silêncio caiu como uma lâmina. Todas as cabeças se viraram para ela. Brunel franziu a testa, surpreso. E quem é a senhorita?
Alguém que tem o dinheiro, ela respondeu, erguendo o queixo. A voz tremia, mas os olhos não. Brunel desceu do caixote, os olhos inquietos percorrendo-a da cabeça aos pés. Mostre. Elisavela engoliu em seco. Ela tinha R$ 2.000 na conta e uma dívida no cartão de crédito. Mas ela olhou para Kael'thor novamente, e algo naqueles olhos prateados lhe deu coragem. Transfiro amanhã. Tenho a quantia em investimentos. Era mentira, e todos ali sabiam. Brunel deu um passo à frente, o sorriso fino e perigoso. Não aceitamos promessas aqui, querida. Dinheiro vivo ou cai fora. Um homem alto, de terno caro, cruzou os braços. Ela está blefando. Feche o leilão, Brunel. Elisavela sentiu o pânico subir pela garganta. Ela não tinha saída, não tinha como salvá-lo. Mas então ouviu algo que a congelou, um rosnado. Kael'thor estava de pé, as patas dianteiras contra as barras de prata, os olhos fixos nela. E pela primeira vez, Elisavela percebeu que ele não estava apenas olhando, ele estava escolhendo. Brunel deu uma risada seca. Parece que o bichinho gostou de você. Que tocante. Ele fez um gesto e 2 homens se aproximaram de Elisavela. Mas isso não muda nada. Você não tem dinheiro e invasores não saem daqui de graça. Elisavela recuou, mas as mãos dos homens a agarraram pelos braços. Ela tentou se soltar, mas a força deles era maior. Me solta! Kael'thor rugiu. O som ecoou pelas paredes, grave, ancestral, cheio de fúria. As lâmpadas tremeram. Algumas jaulas chacoalharam. Até Brunel deu um passo atrás. Acalmem aquela coisa antes que quebre as barras. Mas Kael'thor não se acalmava. Ele investia contra as grades, os olhos fixos em Elisavela. E então, algo impossível aconteceu. As barras de prata começaram a ceder. Gritos encheram o porão. As pessoas correram para a escada. Brunel gritava ordens que ninguém ouvia. E Elisavela, ainda presa pelos 2 homens, viu Kael'thor arrebentar a jaula com uma força que parecia vir de outro mundo. Ele saiu em disparada, não para fugir, para ela. Os homens a soltaram e fugiram. Elisavela caiu de joelhos, a respiração presa. Kael'thor parou a menos de 1 metro dela, a pelagem eriçada, os dentes à mostra. Mas os olhos não tinham ódio, tinham promessa. Ele rosnou baixo, como um aviso. Então, virou-se e destruiu as outras jaulas. As criaturas fugiram em debandada. Brunel gritava, mas ninguém o ouvia mais. Kael'thor voltou para Elisavela. Ele abaixou a cabeça e, pela primeira vez, ela entendeu. Ele estava esperando. Ela estendeu a mão, tremendo. Os dedos tocaram a pelagem, e naquele instante, algo dentro dela se rompeu. Não doeu, não assustou, apenas conectou. Kael'thor ergueu a cabeça e uivou. Um som que atravessou a noite, ecoando por toda a cidade. E quando Elisavela olhou para os próprios olhos refletidos em uma poça de água no chão, viu que eles brilhavam. Âmbar e prata, unidos para sempre. Elisavela correu pela rua escura, a respiração queimando nos pulmões. Kael'thor seguia ao lado dela, a forma lupina deslizando pelas sombras, como se fizesse parte delas. Sirenes ecoavam ao longe. Alguém havia chamado a polícia, ou pior, os caçadores. Ela virou em um beco estreito, as pernas tremendo de exaustão e adrenalina. Kael'thor parou abruptamente, o focinho erguido, farejando o ar. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. O que foi? Sussurrou Elisavela, encostando-se na parede fria. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, algo mudou. A forma começou a se desfazer, os contornos lupinos tremendo como água sob o vento. Ossos estalaram, músculos se reorganizaram. E então, diante dela, estava um homem, alto, ombros largos, cabelos negros desgrenhados caindo sobre olhos prateados que brilhavam na escuridão. Ele vestia apenas as correntes quebradas, que antes o prendiam, agora penduradas como cicatrizes no peito nu e marcado. Elisavela prendeu a respiração, não de medo, de reconhecimento. Você é Kael'thor Ravenak. E você acabou de assinar sua sentença de morte. A voz dele era grave, áspera de anos sem uso. Havia raiva ali, mas não direcionada a ela. Era raiva antiga,
profunda de alguém que sofreu demais. Eu só queria te libertar. Libertar? Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Você não faz ideia do que fez. Elisavela ergueu o queixo, recusando-se a recuar. Eu sei que você estava sofrendo, que eles iriam te vender como um objeto, e eu não podia deixar isso acontecer. Kael'thor inclinou a cabeça, estudando-a como se tentasse decifrar um enigma impossível. Por quê? Você não me conhece, não sabe o que eu sou. Eu sei o suficiente. Ele riu, mas não havia humor no som. Não, humana, você não sabe nada. Quando me tocou, quando nosso sangue se conectou, você quebrou uma lei ancestral. Agora está marcada, e eles virão atrás de você também. Elisavela sentiu um frio subir pela espinha. Quem? Os caçadores místicos, os comerciantes de criaturas, e pior, meu próprio povo. Seu povo? Mas você é o último da sua linhagem. Isso é o que eles querem que todos acreditem. Kael'thor virou o rosto, a mandíbula tensa. Eu fui exilado porque recusei me submeter às leis do Conselho Lupino. Eles me caçaram, me capturaram e me venderam como exemplo. E agora você carrega minha marca. Elisavela tocou o próprio peito, sentindo algo quente pulsar sob a pele. O que isso significa? Kael'thor se aproximou, tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele, selvagem e indomável. Significa que nossos destinos estão entrelaçados. Se eu morrer, você morre. Se você for capturada, eu sentirei sua dor. Não há como desfazer isso. Eu não me arrependo. As palavras saíram antes que Elisavela pudesse pensar. Kael'thor parou, surpreso. Por um instante, a dureza no olhar dele vacilou. Você deveria, mas não me arrependo. Ela segurou o pulso dele, sentindo o pulso acelerado sob os dedos. E se isso significa que agora estamos ligados, então vamos enfrentar isso juntos. Kael'thor puxou o braço bruscamente, mas não antes de Elisavela ver algo nos olhos prateados. Medo, não dela, por ela. Você não entende o perigo. Então me explique, me ensine, mas não me peça para abandonar você agora. Antes que ele pudesse responder, um som ecoou no final do beco. Passos, muitos, e vozes baixas, coordenadas. Kael'thor se virou, os músculos tensos. Eles já nos encontraram. Quem? Brunel não trabalha sozinho, ele tem rastreadores, e eles não vão parar até me recuperarem. Elisavela olhou ao redor. O beco não tinha saída, apenas paredes altas e uma única porta de metal trancada. E agora? Kael'thor olhou para ela, e pela primeira vez, algo próximo da rendição apareceu em seu rosto. Agora você corre. Eu vou detê-los. Não, eu não vou te deixar. Não é uma escolha? É sim. Elisavela agarrou o braço dele com força. Você disse que estamos ligados. Então não me peça para fugir enquanto você se sacrifica. Os passos estavam mais próximos. Kael'thor fechou os olhos, a respiração pesada. Quando os abriu novamente, havia decisão ali. Você confia em mim? Sim. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçando-se com firmeza. Então segure firme e não me solte. Não importa o que aconteça. Elisavela apertou a mão dele, sentindo o calor se espalhar pelo braço. A conexão entre eles pulsou, viva e feroz. Kael'thor fechou os olhos e murmurou algo em uma língua que ela não reconhecia. Antiga, poderosa. As sombras ao redor deles começaram a se mover, ganhando forma, espessura. O que você está fazendo? Chamando o que ainda me resta de magia ancestral. Ele abriu os olhos e eles brilhavam como luas prateadas. Mas isso vai custar. E quando acordarmos, as coisas vão ser diferentes. Diferentes como? Kael'thor puxou-a para perto, o rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração dele roçando sua testa. Você vai ver meu mundo, e ele vai ver você. As sombras explodiram ao redor deles, engolindo tudo. Elisavela gritou, mas o som se perdeu no vazio. A última coisa que viu antes da escuridão total foi o rosto de Kael'thor, os olhos fixos nela, cheios de uma promessa silenciosa. Protegerei você, custe o que custar. E então, o mundo desapareceu. Quando as sombras se dissiparam, eles haviam sumido. E no beco vazio, os caçadores encontraram apenas marcas de garras no chão e o eco de um uivo distante que fez até os mais corajosos recuarem. Brunel olhou para as marcas, o rosto pálido. Encontrem eles.
Não importa onde estejam, encontrem antes que o conselho descubra o que aconteceu, porque se o conselho lupino soubesse que uma humana carregava a marca de um exilado, a guerra que viria não pouparia ninguém. Elisavela acordou com o som de água correndo. Seu corpo doía como se tivesse sido espremido por uma força invisível. Ela abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave da manhã. Não estava mais no beco. Estava em uma cabana pequena, rústica, construída com madeira antiga e coberta de musgo. Através de uma janela sem vidro, via árvores imensas, mais altas do que qualquer coisa que já vira. O ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. Você acordou. Elisavela virou a cabeça e encontrou Keltor sentado em um canto, observando-a. Ele vestia calças escuras rasgadas que alguém devia ter deixado ali antes. O peito ainda estava nu, as marcas de cicatrizes destacadas sob a luz. Onde estamos? Território neutro, uma floresta antiga que nenhum humano conhece, nenhum lobo ousa entrar sem permissão. Ela se sentou, sentindo a cabeça girar levemente. Como chegamos aqui? Sombra translado. Uma magia que meu povo esqueceu, mas que eu aprendi com minha mãe antes de me exilarem. Ele se levantou e caminhou até a janela, os olhos distantes. Nos trouxe para o único lugar onde podemos respirar sem ser caçados, por enquanto. Elisavela tocou o próprio peito, sentindo novamente aquela pulsação quente sob a pele. Essa marca ainda está aqui, sempre estará. Ela respirou fundo, processando tudo. Você disse que estamos ligados, que se você morrer, eu morro também. Sim, e se eu morrer? Kael'thor virou o rosto, a mandíbula apertada. Então eu te sigo. O silêncio que caiu entre eles era denso, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Elisavela se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até ele. Por que você fez isso? Por que me salvou no beco se eu só trouxe problemas para você? Kael'thor olhou para ela, os olhos prateados brilhando com algo próximo da frustração. Porque você não deveria ter pago por minha liberdade com sua vida. Eu não queria isso, mas eu escolhi. Você não sabia o que estava escolhendo, e mesmo sabendo agora, eu escolheria de novo. As palavras ficaram suspensas no ar. Kael'thor deu um passo à frente, tão próximo que Elisavela precisou erguer o rosto para encará-lo. Você é teimosa demais para seu próprio bem, e você é protetor demais para alguém que diz não querer ninguém por perto. Um músculo saltou no maxilar dele. Por um momento, Elisavela achou que ele fosse recuar, mas não recuou. Ao invés disso, ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela, os dedos ásperos, mas incrivelmente gentis. Você não tem medo de mim. Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de surpresa. Deveria? Todos têm. Elisavela segurou a mão dele contra seu rosto, impedindo que ele se afastasse. Eu não sou todos. Kael'thor fechou os olhos, a respiração pesada. Você deveria ter ficado longe daquele armazém. Deveria ter vivido sua vida simples, segura. Agora você está presa a um exilado, a alguém que o próprio povo abandonou. Então me conte por que te exilaram. Ele abriu os olhos e havia dor ali, antiga, profunda, porque eu recusei aceitar a lei do acasalamento forçado. O conselho decidiu que eu deveria me unir a uma loba de alta linhagem para fortalecer a matilha. Mas eu não amava ela, não sentia nada além de respeito, e me recusei a selar meu destino com alguém que não escolhi. Elisavela sentiu o peito apertar. Eles te puniram por querer escolher? Lobos proibidos como eu seguem leis diferentes. Nós podemos escolher nosso par, mas apenas uma vez na vida. E quando escolhemos, o laço é eterno, irreversível. O conselho temia que eu escolhesse alguém fora da matilha, alguém que eles não pudessem controlar. E escolheu? Kael'thor olhou fundo nos olhos dela, e o silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Não até aquela noite no armazém. O coração de Elisaveta disparou. Ela sabia o que ele estava dizendo. Sabia o peso daquelas palavras. Kael'thor. Ele se aproximou mais, o rosto tão perto que ela podia contar as pequenas cicatrizes na pele dele. A respiração deles se misturava, quente e descompassada. Eu não queria isso. Não queria arrastá-la para meu mundo.
Mas no momento em que você estendeu a mão, quando me tocou sem medo, sem hesitação, algo em mim reconheceu você e não pude impedir. Você está dizendo que... Estou dizendo que você é minha escolha, a única, e agora estamos presos um ao outro para sempre. As palavras deveriam assustar, deveriam fazer Elisavela recuar, questionar, fugir, mas não fizeram. Ao invés disso, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer raspando de leve contra a palma. E se eu disser que não me sinto presa, que me sinto completa? Kael'thor prendeu a respiração. Os olhos dele se fecharam como se ele estivesse lutando contra algo maior do que ambos. Elisavela, não lute contra isso. Não agora. Ela se ergueu nas pontas dos pés, o rosto se aproximando do dele. Kael'thor segurou a cintura dela com firmeza, os dedos apertando de leve, como se quisesse afastá-la e puxá-la ao mesmo tempo. Os lábios deles estavam a milímetros de distância. O mundo inteiro parecia ter parado. E então, um uivo cortou o silêncio. Distante, mas inequívoco, um uivo de alerta. Kael'thor se afastou imediatamente, o corpo tenso, os olhos fixos na floresta. Eles nos encontraram. Elisavela sentiu o frio da realidade trazê-la de volta. Quem? Rastreadores do conselho. Ele olhou para ela e havia urgência no olhar. Pegue apenas o essencial. Precisamos sair agora. Para onde? Kael'thor segurou a mão dela, os dedos entrelaçando-se com força. Para o único lugar onde eles não podem nos seguir, o Santuário das Sombras. O que é isso? Um lugar proibido, onde lobos exilados vão para morrer, ou para viver livres. Outro uivo ecoou, mais próximo dessa vez. Kael'thor puxou Elisavela para fora da cabana, correndo pela floresta. E enquanto corriam, ela olhou para trás uma última vez, vendo sombras se movendo entre as árvores. Sombras com olhos que brilhavam, e todas elas vinham direto para eles. A floresta era densa, quase impenetrável. Galhos arranhavam os braços de Elisavela enquanto ela corria atrás de Kael'thor, que se movia entre as árvores com a agilidade de quem nasceu ali. Os uivos continuavam, ecoando de todos os lados, cercando-os. "Quanto falta?" gritou ela, a respiração em chamas. "Não muito. Aguente firme." Kael'thor olhou para trás, verificando se ela ainda o seguia. Naquele instante, uma sombra saltou das árvores, atingindo-o em cheio. Ele rolou pelo chão, transformando-se em lobo no meio do movimento. Garras se chocaram, rosnados explodiram. Elisavela parou, paralisada. O lobo que atacava Kael'thor era menor, mais ágil, com pelagem ruiva e olhos amarelos cheios de fúria. Eles lutavam com violência crua, dentes e garras buscando ponto fraco. Kael'thor. Ele não respondeu. Estava totalmente focado na luta. O lobo ruivo era rápido, mas Kael'thor era mais forte. Com um movimento brutal, ele jogou o adversário contra uma árvore. O ruivo caiu, atordoado, mas não derrotado. Antes que pudesse se levantar, outros 2 lobos emergiram das sombras. Um cinza claro e outro negro como a noite. Eles cercaram Kael'thor, formando um triângulo mortal. Elisavela procurou algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seus dedos encontraram um galho grosso caído no chão. Ela o pegou e correu para a frente. "Sai de perto!" rugiu Kael'thor, a voz distorcida pela forma lupina, mas ela não recuou. Bateu o galho nas costas do lobo cinza com toda a força que tinha. Ele se virou rosnando para ela, e naquele segundo de distração, Kael'thor atacou, derrubando-o. O lobo negro avançou contra Elisavela. Ela ergueu o galho, mas sabia que não seria suficiente. O lobo saltou. Ela fechou os olhos. O impacto nunca veio. Quando abriu os olhos, viu Kael'thor entre ela e o lobo negro, segurando-o pelo pescoço com as mandíbulas. O outro soltou um ganido e recuou, junto com os outros 2. Eles desapareceram na floresta, mas Elisavela sabia que não tinham desistido. Kael'thor voltou à forma humana ofegante, sangue escorrendo de um corte profundo no ombro. "Você está ferido." "Estou bem." "Não está. Deixa eu ver." Ela se aproximou, mas ele segurou o pulso dela com firmeza. "Não temos tempo. Eles voltarão com reforços. Precisamos chegar ao santuário antes." Elisavela olhou para o ferimento, a preocupação apertando o peito. "Você vai conseguir correr assim?
Vou. Ele olhou fundo nos olhos dela. Mas se algo acontecer comigo, você corre. Não olha para trás, entendeu? Não vou te deixar, Elisavela. Não vou te deixar, Kael'thor. Não importa o que aconteça. Ele fechou os olhos respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia rendição ali. Você é a pessoa mais teimosa que já conheci. E você ainda não viu nada. Ele quase sorriu. Quase. Então segurou a mão dela novamente e voltaram a correr. Minutos depois, chegaram a uma clareira onde a vegetação mudava. As árvores ali eram diferentes, retorcidas, com cascas prateadas, que brilhavam sob a luz do sol. No centro, havia uma formação de pedras antigas, cobertas de runas que Elisavela não conseguia ler. É aqui, o portal para o santuário. Kael'thor se aproximou das pedras, tocando uma das runas. Elas brilharam levemente, respondendo ao toque dele. Mas antes que pudesse ativá-las completamente, uma voz cortou o ar. Acharam mesmo que seria tão fácil? Elisavela se virou. Saindo das árvores, vinha um grupo de 6 lobos em forma humana. Todos vestidos com roupas escuras, todos com olhos que brilhavam com poder ancestral. E à frente deles estava uma mulher. Alta, cabelos loiros trançados, olhos de um azul gelado. Ela usava uma túnica bordada com símbolos lupinos. Havia autoridade em cada movimento dela. Tessara, murmurou Kael'thor, a voz carregada de amargura. Olá, Kael'thor. Faz tempo. Elisavela sentiu a tensão no ar se adensar. Kael'thor se colocou na frente dela, protetor. Você não deveria estar aqui. Esse território é neutro. Tessara deu um sorriso frio. Neutro para exilados, talvez, mas não para emissários do conselho. E eu vim em missão oficial. Missão oficial? Kael'thor cuspiu as palavras. Você quer dizer caçada? Chame como quiser. Tessara cruzou os braços, os olhos percorrendo Elisavela de cima a baixo. Então é verdade. Você realmente marcou uma humana. Isso não é da sua conta. É sim. Você quebrou a lei mais antiga de nossa espécie. Lobos proibidos não podem marcar humanos. E você sabe muito bem o porquê. Elisavela deu um passo à frente, apesar da mão de Kael'thor tentando segurá-la. E qual é o porquê? Tessara olhou para ela com desdém. Porque humanos não aguentam a marca por muito tempo. O poder lupino os consome de dentro para fora. Em semanas, você começará a definhar. Em meses, estará morta. E quando você morrer, ele morre também. O sangue de Elisavela gelou. Ela olhou para Kael'thor buscando uma negação, mas ele desviou o olhar. Kael'thor, é verdade? Ele não respondeu. Ele não te contou? Contou? Tessara riu sem humor. Típico. Sempre tão nobre, mas também tão covarde. Cala a boca, Tessara. Por quê? Ela merece saber a verdade. Merece saber que você a condenou à morte no momento em que a marcou. Elisavela sentiu o mundo girar. As pernas fraquejaram. Kael'thor a segurou antes que caísse. Escuta, eu posso explicar. Não há nada para explicar, cortou Tessara. A lei é clara. Ou você vem comigo agora e aceita o julgamento do conselho, ou eu levo ela e deixo você vê-la morrer lentamente. Os outros lobos se aproximaram, cercando-os. Não havia saída. Kael'thor olhou para Elisavela e havia desespero nos olhos prateados. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu esperava que você fosse diferente. Diferente como? Forte o suficiente para sobreviver à marca, para se tornar algo novo. Tessara bufou. Ilusões. Não existe meio termo. Ou ela é humana e morre, ou ela se transforma completamente. E transformações assim são proibidas. Elisavela segurou o rosto de Kael'thor, forçando-o a olhá-la. Existe uma maneira de me salvar? Ele hesitou. Tessara respondeu por ele. Existe, mas ele nunca aceitará. Qual? Romper o laço. Se ele renunciar à marca antes que ela te consuma, você voltará a ser completamente humana e ele ficará livre. Elisaveta olhou para Kael'thor, o coração partido. É verdade. Ele fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Sim, então faça isso, me liberte. Não. Kael'thor, eu disse não. Ele a puxou para perto, a voz quebrada. Eu não vou te perder. Não assim. Tessara suspirou impaciente. Decisões, decisões. Mas o tempo está acabando. Então vou facilitar. Ela fez um sinal.
2 lobos avançaram, agarrando Elisavela pelos braços. Ela gritou, tentando se soltar. Caeltor rugiu, transformando-se, mas 3 lobos o derrubaram antes que pudesse alcançá-la. Tessara se aproximou de Elisavela, os olhos frios como gelo. Você tem uma escolha humana. Aceita a transformação e arrisca morrer no processo. Ou o conselho rompe o laço à força e você esquece que ele algum dia existiu. Elisavela olhou para Caeltor, caído no chão, preso, e antes que pudesse responder, Tessara tocou a testa dela. Tudo ficou branco. Elisavela acordou em um lugar completamente diferente. Não era mais a floresta, era uma câmara de pedra, iluminada por cristais que brilhavam nas paredes. O ar era frio e pesado. Ela tentou se mover, mas descobriu que estava amarrada a uma cadeira de madeira antiga. Finalmente acordou. Tessara estava encostada na parede oposta, os braços cruzados. Havia impaciência no olhar. Onde está Caeltor? Sendo julgado pelo conselho, onde deveria estar há anos. Elisavela puxou as cordas, mas estavam bem apertadas. Me solta. Ainda não. Primeiro, você precisa entender a gravidade da situação. Tessara se aproximou, agachando-se na frente de Elisavela. Os olhos azuis gelados estudavam cada detalhe do rosto dela. A marca que ele colocou em você está crescendo. Pode sentir? Elisavela podia. Havia uma queimação constante no peito, como se algo vivo pulsasse sob a pele. O que vai acontecer comigo? 2 opções. Ou seu corpo aceita a transformação e você se torna algo que nunca existiu antes, uma híbrida. Ou ele rejeita e você morre em agonia nas próximas semanas. E se eu me transformar? Tessara se levantou, virando as costas. Então você será considerada uma aberração e o conselho te destruirá. Por quê? Porque tanto medo de algo diferente? Porque diferente significa imprevisível, e imprevisível é perigoso. A porta da câmara se abriu. Um lobo em forma humana entrou, alto, de cabelos grisalhos e olhos dourados, que pareciam enxergar através das pessoas. Tessara, o conselho quer a humana agora. Já vamos, Corvian. Ele olhou para Elisavela com algo que parecia pena. Então saiu. Tessara desamarrou as cordas, mas segurou o braço de Elisavela com força. Não tente fugir. Não há para onde ir aqui. Elas atravessaram corredores de pedra iluminados por tochas. Elisavela percebeu que estavam em algum tipo de fortaleza subterrânea. Lobos passavam por elas, todos em forma humana, todos observando-a com curiosidade ou desprezo. Chegaram a uma porta dupla de madeira maciça. Tessara a abriu, revelando uma sala enorme. No centro, havia uma mesa circular onde 5 figuras estavam sentadas. Anciões do conselho, e amarrado no chão, de joelhos, com correntes de prata ao redor dos pulsos, estava Caeltor. Ele ergueu o rosto quando Elisavela entrou. Havia marcas de luta no corpo dele, sangue seco no canto da boca, mas os olhos brilhavam com alívio ao vê-la viva. Elisavela, silêncio, ordenou um dos anciões, uma mulher de cabelos brancos e olhos verdes penetrantes. Você já falou demais, exilado. Tessara empurrou Elisavela para o centro da sala. A humana que você pediu, senhora Mirates. Mirates se levantou, caminhando ao redor de Elisavela como um predador estudando a presa. Então, você é a escolha dele, a humana que carrega a marca proibida. Eu não sabia que era proibida. Eu só queria salvá-lo, nobre, mas estupidez nobre ainda é estupidez. Miratis parou na frente dela, os olhos fixos. Você sabe o que acontecerá se a transformação não for concluída? Eu morro, ele morre, já me contaram. E ainda assim está disposta a arriscar? Elisavela olhou para Caeltor, depois de volta para Miratis. Se a outra opção é viver sem ele, então sim, estou disposta. Murmúrios percorreram a sala. Miratis arqueou uma sobrancelha, surpresa, fascinante. Humanos geralmente imploram por misericórdia neste ponto. Eu não sou como a maioria dos humanos. Isso está se tornando evidente. Miratis voltou para seu lugar na mesa. Mas amor não muda leis, e a lei é clara. Transformações não autorizadas são punidas com morte. Caeltor se debateu contra as correntes. Ela não tem culpa. Fui eu quem a marquei. Punam a mim.
Oh, descanse tranquilo, exilado. Você também será punido. Elisavela sentiu o medo subir, mas se recusou a mostrar. Então me mate, mas deixe ele viver. Mirates inclinou a cabeça curiosa. Você se sacrificaria por ele? Sem hesitar. O silêncio que caiu foi absoluto. Os anciões trocaram olhares. Tessara parecia chocada. Mirates finalmente falou. Há uma terceira opção, uma que poucos conhecem. Kael'thor ergueu a cabeça surpreso. Do que você está falando? O ritual da aceitação. Uma cerimônia antiga, onde o conselho pode autorizar uma transformação, se julgar que o laço é verdadeiro. Mas há um preço. Qual? Perguntou Elisavela. Se você sobreviver, ambos devem jurar lealdade ao conselho. Suas vidas pertencerão a nós, servirão quando chamados, lutar quando ordenado. Kael'thor rugiu. Não! Eu me recusei a me submeter antes, não vou fazer isso agora. Mirates o ignorou, mantendo os olhos em Elisavela. A escolha não é dele, é sua. Você aceita o ritual e arrisca a transformação sob nossos termos? Ou prefere morrer livre? Elisavela olhou para Kael'thor. Ele balançava a cabeça, desesperado. Não faça isso. Não aceite essas correntes. Mas ela já havia decidido. Eu aceito. Não! Kael'thor lutou contra as correntes com tanta força que o sangue escorreu dos pulsos. Mas era inútil. Mirates sorriu, fria. Sabe a escolha. O ritual começará ao anoitecer. Tessara prepare a humana. Tessara segurou Elisavela pelo braço novamente, puxando-a para fora da sala. Mas antes de sair, Elisavela olhou para trás uma última vez. Kael'thor estava de joelhos, a cabeça baixa, o corpo tremendo de fúria e desespero. E quando seus olhos se encontraram, ela viu algo que partiu seu coração. Ele achava que tinha falhado em protegê-la, mas ela sabia a verdade. Ela estava protegendo ele. Horas depois, quando o sol começou a se pôr, Elisavela foi levada para uma câmara ritual. No centro, havia um círculo desenhado com cinzas prateadas. Runas brilhavam ao redor dele. E esperando ali, estava Kael'thor, ainda acorrentado, mas agora acompanhado por todos os 5 anciões. Mirates ergueu as mãos. Que o ritual da aceitação comece. Elisavela entrou no círculo. Kael'thor a seguiu, arrastando as correntes. Os anciões começaram a cantar em uma língua antiga, gutural, poderosa. O círculo começou a brilhar. Elisavela sentiu o calor se espalhar pelo corpo, queimando de dentro para fora. Ela caiu de joelhos, gritando. Kael'thor gritou com ela, sentindo cada dor como se fosse sua. E enquanto a magia ancestral consumia Elisavela, transformando cada célula, refazendo cada parte do seu ser, uma única verdade ecoou em sua mente. Se ela sobrevivesse, nada seria como antes. E se morresse, levaria o coração de Kael'thor junto. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A dor era insuportável. Elisavela sentia cada osso se reorganizando, cada músculo se refazendo, cada célula gritando sob o peso da transformação. O círculo de cinzas prateadas brilhava tão intensamente que cegava. Os cânticos dos anciões ecoavam como trovões em sua mente. Kael'thor lutava contra as correntes, o rosto contorcido de agonia. Ele sentia cada dor dela como se fosse sua própria. Sangue escorria de suas têmporas, o esforço de manter o laço firme enquanto ela se transformava, consumindo-o por dentro. Pare com isso, rugiu ele para Mirates. Ela não vai aguentar. Silêncio. Se o ritual for interrompido, ela morre instantaneamente. Elisavela caiu para frente, as mãos cravando no chão. Seus dedos começaram a mudar, as unhas se alongando, ficando mais afiadas. A visão dela ficou turva, depois incrivelmente nítida. Ela podia ver cada detalhe, cada partícula de poeira no ar. E então, algo dentro dela se rompeu. Não foi doloroso, foi libertador. Uma onda de energia percorreu seu corpo. E pela primeira vez, desde que o ritual começara, ela conseguiu respirar. A queimação diminuiu. O calor se espalhou uniformemente, não mais destruindo, mas reconstruindo. Os anciões pararam de cantar. O círculo parou de brilhar.
e um silêncio absoluto caiu sobre a câmara. Elisavela se levantou devagar. Suas pernas tremiam, mas sustentavam. Ela olhou para as próprias mãos, ainda humanas. Mas havia algo diferente. Uma força que ela nunca sentira antes pulsava sob a pele. Mirates se aproximou, os olhos verdes arregalados de surpresa. Impossível! Ela sobreviveu. Não apenas sobreviveu, disse outro ancião, um homem de barba branca e olhos cinzentos. Ela se adaptou. Posso sentir a essência dela. Não é totalmente humana, mas também não é totalmente lupina. Uma híbrida de verdade, murmurou Tessara, a voz cheia de espanto. Kael'thor parou de lutar contra as correntes. Ele olhou para Elisavela como se a visse pela primeira vez. Havia alívio ali e medo. Medo do que ela poderia ter se tornado. Elisavela caminhou até ele, cada passo mais firme que o anterior. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto marcado com as próprias mãos. Eu estou aqui. Ainda sou eu. Ele fechou os olhos, a respiração tremendo. Você não deveria ter feito isso. Eu faria de novo, 1000 vezes. Mirates bateu palmas, cortando o momento. Comovente. Mas agora que o ritual está completo, vocês dois me devem lealdade. Suas vidas pertencem ao conselho. Elisavela se levantou, virando-se para enfrentar a anciã. Você disse que se eu sobrevivesse, serviríamos quando chamados, mas não disse que seríamos escravos. Mirates arqueou uma sobrancelha divertida, ousada. A transformação te deu coragem. Não foi a transformação. Sempre tive coragem. Só não tinha poder para usá-la. Os outros anciões trocaram olhares. Gorvian, o de cabelos grisalhos, deu um passo à frente. Ela tem razão, Mirates. O acordo foi servir, não obedecer cegamente. Há uma diferença. E você acha que essa diferença importa? Importa se quisermos que a lealdade deles seja verdadeira e não forçada. Mirates olhou para Elisavela por um longo momento. Então suspirou. Muito bem, vocês servirão quando necessário, mas terão autonomia em suas vidas. Satisfeita? Não, mas é melhor do que a morte. Kael'thor riu, baixo, sem humor. Você aprendeu rápido como negociar com lobos. Aprendi com o melhor. Mirates fez um gesto. As correntes de prata ao redor de Kael'thor se desfizeram, caindo no chão com um barulho metálico. Ele se levantou, massageando os pulsos feridos. Agora que isso está resolvido, há algo que vocês precisam saber. A voz de Mirates estava séria agora, sem a frieza anterior. A marca que Kael'thor colocou em você, Elisavela, não foi acidental. Foi escolha, mas também foi destino. Destino? Há uma profecia antiga. Poucos acreditam nela, mas eu sempre soube que era real. Ela fala de uma humana que carregaria a marca de um lobo proibido e sobreviveria à transformação. E quando isso acontecesse, algo novo nasceria. Uma ponte entre dois mundos. Kael'thor franziu a testa. Você nunca mencionou isso antes. Porque eu não tinha certeza, até agora. Mirates caminhou até uma parede onde havia um mural antigo, desbotado pelo tempo. Ela tocou uma das figuras. Uma mulher com olhos que brilhavam, cercada por lobos. A profecia diz que a ponte trará equilíbrio, mas também trará guerra, porque nem todos aceitarão a mudança. Elisavela sentiu um frio percorrer a espinha. Que tipo de guerra? Uma guerra entre aqueles que querem manter as linhagens puras e aqueles que acreditam na evolução. E você, querida, se tornou o símbolo dessa evolução. Tessara deu um passo à frente, a voz tensa. Há facções fora do conselho que já sabem sobre ela. Brunel não era apenas um traficante. Ele trabalhava para alguém maior. Alguém que quer usar híbridos como armas. Kael'thor ficou rígido. Quem? Não sabemos ao certo, mas temos suspeitas. Corvian cruzou os braços. Há rumores de um grupo chamado Os Puristas. Eles acreditam que qualquer mistura de sangue lupino com humano é uma abominação. E estão recrutando. Elisavela olhou para Kael'thor, vendo a preocupação espelhada nos olhos dele. Então, o que fazemos? Mirates virou-se para eles. Vocês vivem. Vocês se fortalecem, e quando a guerra vier, porque ela virá, vocês escolhem de que lado ficar. Eu já escolhi, disse Elisavela, segurando a mão de Kael'thor. Fico do lado dele, e eu do dela,
completou Kael'thor, entrelaçando os dedos. Miratis sorriu e, pela primeira vez, havia algo parecido com aprovação no olhar. Então vocês estão livres para ir. Mas lembrem-se, quando eu chamar, vocês virão. Esse é o preço da transformação. Kael'thor acenou com a cabeça. Ele puxou Elisavela para perto e juntos eles saíram da câmara ritual. Mas antes de cruzarem a porta, Tessara os alcançou. Esperem! Eles se viraram. Havia algo diferente no olhar dela. Menos hostilidade, mais preocupação. Tem algo que vocês precisam saber sobre Brunel. O quê? Ele escapou durante a confusão no armazém. E antes de desaparecer, jurou vingança. Contra vocês dois. Kael'thor apertou a mandíbula. Ele não é páreo para mim. Sozinho não. Mas ele não está sozinho. Vimos movimentações, rastreadores, mercenários e algo mais. Tessara hesitou. Há relatos de que ele encontrou algo. Uma substância que pode neutralizar a marca, quebrá-la à força. Elisavela sentiu o pânico subir. E se ele quebrar a marca? Vocês dois morrem instantaneamente. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Kael'thor puxou Elisavela mais para perto, protetoramente. Onde ele está? Não sabemos, mas sabemos para onde está indo. Tessara entregou um papel dobrado. Essas são as últimas coordenadas que conseguimos rastrear. Cuidado! Se Brunel realmente tem essa substância, ele não hesitará em usá-la. Kael'thor pegou o papel, os olhos fixos em Tessara. Por que está nos ajudando? Ela deu um meio sorriso, triste. Porque eu já fui exilada também. E sei o que é lutar por algo que todos dizem ser impossível. Então ela virou e foi embora, deixando-os sozinhos. Elisavela olhou para o papel nas mãos de Kael'thor. Coordenadas de uma floresta ao norte, longe, perigosa. Vamos atrás dele? Kael'thor dobrou o papel e guardou. Não temos escolha. Se ele tem essa substância, precisamos destruí-la antes que ele a use. E se for uma armadilha? Ele olhou fundo nos olhos dela. Então enfrentamos juntos. Elisavela acenou, a determinação se solidificando dentro dela. Eles deixaram a fortaleza do conselho, caminhando para a floresta sob a luz da lua crescente. E enquanto caminhavam, nenhum dos dois percebeu a sombra que os seguia à distância. Uma sombra com olhos amarelos e um sorriso que prometia dor. A floresta ao norte era diferente de qualquer lugar que Elisavela já conhecera. As árvores eram tão altas que mal se via o céu. Havia uma névoa constante no chão, como se a própria terra respirasse. E o silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem insetos. Apenas o som dos passos deles quebrando gravetos secos. Kael'thor parou, erguendo a mão. Elisavela congelou ao lado dele. O que foi? Cheiro de sangue, fresco. Eles se aproximaram devagar. Atrás de uma árvore caída, encontraram um corpo, um lobo em forma humana, jovem, com ferimentos profundos no peito. Ainda respirava, mas mal. Elisavela se ajoelhou ao lado dele. Ei, você consegue me ouvir? Os olhos do lobo se abriram, vidrados de dor. Ele tentou falar, mas apenas sangue saiu da boca. Não fale, vamos te ajudar. Mas Kael'thor segurou o ombro dela, balançando a cabeça. Ele sabia, aquele lobo não sobreviveria. O jovem agarrou a mão de Elisavela com força surpreendente. Armadilha, conseguiu sussurrar. Brunel, esperando vocês. Então seu corpo ficou imóvel. Os olhos perderam o brilho. Elisavela fechou as pálpebras dele com cuidado, a tristeza apertando o peito. Kael'thor a ajudou a se levantar. Ele tentou nos avisar e morreu por isso. Elisavela olhou ao redor, a raiva crescendo. Brunel fez isso, usou esse lobo como isca. Então ele sabe que estamos vindo e está preparado. Kael'thor cerrou os punhos. Não importa. Precisamos daquela substância. Se ele a usar contra nós, nós morremos. Eu sei. Eles continuaram avançando, mas agora com mais cuidado. Cada sombra podia ser uma emboscada. Cada som, um aviso. Foi Elisavela quem viu primeiro. Uma clareira à frente, iluminada por tochas. No centro, havia uma estrutura improvisada. Gaiolas, equipamentos. E Brunel, de pé, ao lado de uma mesa coberta de frascos e ferramentas. Ele não estava sozinho. Havia pelo menos 10 homens armados ao redor. Mercenários e algo mais.
3 lobos em forma humana, todos usando coleiras de prata, controlados, escravizados. Kael'thor rosnou baixo. Ele está usando lobos capturados como guardas. Como consegue controlá-los? As coleiras são enfeitiçadas, quebram a vontade deles. Elisavela sentiu náusea. Precisamos libertá-los. Primeiro precisamos destruir a substância. Eles esperaram até que a maioria dos mercenários se afastasse. Então, se moveram. Kael'thor foi pela esquerda, Elisavela pela direita. O plano era simples, distrair Brunel enquanto um deles destruía os frascos. Mas planos simples raramente funcionavam. Elisavela estava a poucos metros da mesa quando uma voz cortou o ar. Eu sabia que viriam. Brunel se virou sorrindo. Ele segurava um dos frascos, o líquido dentro brilhando com uma luz esverdeada doentia. Tão previsíveis, tão heróicos. Kael'thor saiu das sombras, os olhos fixos em Brunel. Solte isso. Ou o quê? Você me mata? Brunel riu. Pode tentar, mas se eu morrer, minha mão se abre e este frasco se quebra. E quando o líquido tocar o chão, a magia se espalha. Qualquer marca lupina em 10 metros será destruída. Elisavela sentiu o pânico apertar a garganta. Você está blefando. Estou? Que tal testarmos? Brunel inclinou o frasco como se fosse deixá-lo cair. Kael'thor deu um passo à frente, mas parou quando Brunel balançou o dedo. Mais um passo e eu solto. O que você quer? Quero o que sempre quis. Lucro. E vocês dois valem muito. Uma híbrida, um exilado. Imagine quantos puristas pagariam para estudar vocês, para dissecar, para descobrir como quebrar a marca de dentro para fora. Elisavela olhou ao redor. Os mercenários haviam voltado, cercando-os. Os lobos controlados avançavam, os olhos vazios. Não havia saída. Nós não vamos nos entregar. Não precisam. Brunel acenou. Peguem eles. Os mercenários atacaram. Kael'thor se transformou, suas roupas rasgando enquanto a forma lupina emergia. Ele derrubou 3 homens com um único golpe. Elisavela lutou também, surpreendendo-se com a própria força. Seus reflexos eram mais rápidos, seus golpes mais precisos. Mas eram muitos, e os lobos controlados não hesitavam em atacar. Kael'thor foi derrubado por 2 lobos ao mesmo tempo. Elisavela gritou, correndo para ajudá-lo, mas alguém a agarrou por trás. Ela se debateu, mas uma lâmina fria pressionou seu pescoço. Quietinha, sussurrou o mercenário. Brunel se aproximou, ainda segurando o frasco. Perfeito. Agora vocês têm uma escolha. Vem comigo voluntariamente e eu não uso a substância. Ou resistem e eu a jogo no chão. De qualquer forma, vocês são meus. Kael'thor rosnou, preso sob o peso dos lobos controlados. Nunca. Pena. Brunel ergueu o frasco. Elisavela fechou os olhos, preparando-se para o fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um uivo cortou a noite. Não era de Kael'thor. Era diferente. Mais alto, mais forte e familiar. Da floresta emergiram sombras, dezenas delas, lobos em forma lupina, todos com pelagens de cores diferentes. E à frente estava Tessara, em forma de loba branca, os olhos azuis brilhando com determinação. Ela não estava sozinha. Corvian estava ali, e outros membros do conselho. Brunel recuou, surpreso. Como? Tessara se transformou de volta, a voz firme. Você achou mesmo que deixaríamos vocês enfrentarem isso sozinhos? Nós rastreamos vocês desde que saíram da fortaleza. Corvian avançou, os dentes à mostra. Solte-os! Agora! Os mercenários hesitaram, olhando para Brunel. Ele apertou o frasco, a mão tremendo. Se derem mais um passo, eu quebro isso. Não vai! A voz veio de trás dele. Brunel se virou e seu rosto empalideceu. Miratis estava ali, os olhos verdes fixos nele. Como você... Você realmente achou que poderia entrar em nosso território sem que soubéssemos? Ela deu um passo à frente. Esse líquido que você tem é uma falsificação. A substância real foi destruída há décadas. O que você segura não passa de água colorida. Brunel olhou para o frasco, a dúvida cruzando o rosto. Você está mentindo. Teste, então. Ele hesitou. E nessa hesitação, Tessara atacou. Ela cruzou a distância em 1 segundo, arrancando o frasco da mão dele. Jogou-o no chão.
o vidro se quebrou, o líquido se espalhou e nada aconteceu. Elisavela ainda sentia a marca pulsando. Kael'thor ainda estava vivo. Miratis estava certa, era falso. Brunel gritou, furioso, mas os lobos do conselho já o cercavam. Ele tentou fugir, mas Corvian o derrubou com um golpe preciso. Os mercenários largaram as armas, rendendo-se. Os lobos controlados foram libertados das coleiras, caindo no chão, exaustos, mas livres. Kael'thor se levantou, correndo para Elisavela. Ele a puxou para perto, verificando se estava ferida. Você está bem? Estou. Estamos. Ele a abraçou com força, o alívio palpável. Miratis se aproximou, observando-os. Vocês tiveram sorte. Desta vez. Por que nos ajudaram? Perguntou Elisavela. Porque o conselho protege os seus. E quer vocês gostem ou não, agora vocês são nossos. Tessara se juntou a eles, sorrindo de leve. Além disso, não podíamos deixar a profecia morrer antes de começar. Kael'thor franziu a testa. O que isso significa? Miratis trocou um olhar com Corvian. Significa que a guerra está apenas começando, e vocês estão no centro dela. Elisavela segurou a mão de Kael'thor com força, e juntos eles encararam o futuro incerto, prontos para lutar. 3 meses se passaram desde a captura de Brunel. 3 meses de paz relativa. Elisavela e Kael'thor haviam encontrado um lugar para chamar de lar. Uma cabana isolada na fronteira entre o território humano e lupino. Um lugar onde podiam ser quem realmente eram, sem esconder nada. A transformação de Elisavela havia se completado totalmente. Ela ainda era humana na maior parte do tempo, mas quando precisava, podia sentir a força lupina despertar. Seus sentidos eram mais aguçados. Sua conexão com Kael'thor, mais profunda, e a marca no peito já não queimava. Apenas brilhava suavemente, lembrando-a do laço que os unia. Kael'thor também havia mudado. A amargura que carregava por anos estava desaparecendo. Ele sorria mais, ria até. E quando olhava para Elisavela, havia algo nos olhos prateados que não estava ali antes. Esperança. Mas a paz nunca durava. Naquela noite, enquanto Elisavela preparava o jantar e Kael'thor consertava o telhado da cabana, um uivo ecoou ao longe. Não era de alerta, era de chamado. Kael'thor desceu do telhado imediatamente, tenso. É o conselho. Eles estão nos chamando? Sim. E quando chamam assim, é urgente. Eles largaram tudo e correram pela floresta até chegarem ao ponto de encontro. Lá, esperando sob a luz da lua cheia, estava Miratis, acompanhada de Tessara e Corvian. Chegaram rápido. Bom, o que aconteceu? Perguntou Kael'thor. Miratis não perdeu tempo. Os puristas atacaram uma vila mista ao sul, humanos e lobos vivendo juntos. 23 mortos, incluindo crianças. Elisavela sentiu o sangue gelar. Por quê? Para enviar uma mensagem. Eles não aceitarão coexistência. E vocês, sendo uma híbrida e um exilado juntos, se tornaram o símbolo de tudo que eles odeiam. Tessara deu um passo à frente, a expressão sombria. Eles planejam um ataque maior. Querem destruir todas as vilas mistas e depois vir atrás de vocês. Kael'thor cerrou os punhos. Quantos são? Mais de 100, talvez 200, e estão recrutando mais a cada dia. Precisamos detê-los. Corvian balançou a cabeça. Não é tão simples. Eles têm apoio de algumas matilhas antigas. Matilhas que acreditam que pureza é sobrevivência. Elisavela olhou para Kael'thor, vendo a luta interna nos olhos dele. Ele queria lutar, queria proteger, mas também tinha medo. Medo de perdê-la. Tem um jeito de vencermos? Ela perguntou. Miratis suspirou. Há uma maneira, mas exige sacrifício. Que tipo de sacrifício? A profecia que mencionei antes não fala apenas de uma ponte, fala de uma escolha. A híbrida pode usar o laço que a une ao lobo para amplificar sua força, para se tornar algo além de ambos. Mas se fizer isso, o laço se rompe e vocês se separam para sempre. O silêncio que caiu foi absoluto. Elisavela sentiu o mundo desabar. Você está dizendo que para derrotá-los eu preciso perder Kael'thor? Sim. Kael'thor segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhá-lo. Não, nós encontramos outro jeito. Não há outro jeito.
disse Mirates, a voz firme, mas gentil. E vocês sabem disso. Elisavela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ela segurou os pulsos de Kael'thor, apertando forte. Eu não quero te perder, e eu não quero que você se sacrifique. Mas se eu não fizer isso, quantas pessoas vão morrer? Quantas crianças? Quantas famílias? Ele fechou os olhos, a dor evidente. Não me peça para aceitar isso. Não estou pedindo. Estou dizendo que é o que precisa ser feito. Tessara se aproximou, a voz suave. Há uma terceira opção. Todos se viraram para ela. Se vocês dois amplificarem o laço juntos, em vez de romper, ele se transformará em algo permanente. Vocês se tornarão um, literalmente. Compartilharão tudo, pensamentos, sentimentos, força. Nunca mais estarão separados, mesmo fisicamente distantes. Elisavela olhou para Kael'thor. Isso é possível? Nunca foi testado, admitiu Mirates. Mas a teoria existe nos textos antigos. E se não funcionar? Vocês morrem. Juntos, Kael'thor puxou Elisavela para perto, a testa encostando na dela. Ah, é uma aposta enorme, mas é melhor do que viver sem você. Ele sorriu, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Você realmente é a pessoa mais teimosa que conheço, e você me ama por isso. Amo, mais do que imaginei ser possível. Ela o beijou, suave, profundo, cheio de promessa. E quando se separaram, a decisão estava tomada. Nós fazemos isso, juntos. Miratis acenou. Então preparem-se. A batalha começa ao amanhecer. A noite passou rápido demais. Quando o sol começou a nascer, Elisavela e Kael'thor estavam no campo de batalha. De um lado, o conselho e os lobos que acreditavam na coexistência. Do outro, os puristas, centenas deles, prontos para destruir tudo que consideravam impuro. E no centro, Elisavela e Kael'thor, de mãos dadas. Mirates começou o ritual. As palavras antigas ecoaram. A magia se ergueu, envolvendo-os como uma tempestade. Elisavela sentiu o laço entre eles pulsando, crescendo, se expandindo. E então aconteceu. Eles não se tornaram um só corpo, mas se tornaram uma só alma. Elisavela podia sentir cada pensamento de Kael'thor, cada medo, cada esperança, e ele sentia os dela. E juntos eles eram imbatíveis. Quando os puristas atacaram, Elisavela e Kael'thor os enfrentaram como uma única força, movendo-se em perfeita sincronia, antecipando cada movimento, protegendo um ao outro sem precisar falar. A batalha foi feroz, mas rápida. Os puristas não esperavam aquele nível de poder, e quando viram que não podiam vencer, recuaram. E pela primeira vez em séculos, a paz parecia possível. Semanas depois, Elisavela estava sentada na varanda da cabana, observando o pôr do sol. Kael'thor se juntou a ela, passando o braço pelos ombros dela. No que está pensando? Que valeu a pena. Cada sacrifício, cada dor, porque me trouxe até você. Ele a puxou para perto, beijando o topo da cabeça. E me trouxe até você. Eles ficaram ali, em silêncio confortável. Dois mundos unidos. Duas almas entrelaçadas. E um futuro onde o impossível se tornara realidade. Porque às vezes o amor não pede permissão. Ele apenas escolhe. E quando a escolha é verdadeira, nem leis, nem guerras, nem destinos podem separá-la. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.